Olá, turma, tudo bem? Pois bem, vamos dar continuidade a mais uma aula de química. Dessa vez a gente vai falar um pouco para vocês sobre as transformações da matéria. Muitos às vezes se perguntam sobre como é que a matéria pode ser transformada, né? O que é uma transformação da matéria? Então, ao longo do tempo, né? Percebemos que a humanidade vem sempre observando condições onde a matéria se transforma. Então, a própria natureza ela se encarrega de muitas transformações. Não sei se vocês percebem ao nosso redor acontece alguma dessas transformações na nossa natureza. Vou citar alguns exemplos para vocês. O frio intenso que transforma a água em gelo, o fogo que transforma uma árvore em cinza. Tudo isso vocês são exemplo do dia a dia. Os frutos quando apodrecem, o ferro que se enferruja, né? E até nosso corpo envelhece. Então, vocês podem perceber que isso tudo é uma transformação que vem ao nosso redor. Então, o que é uma transformação material? É toda e qualquer alteração sofrida pela matéria. Então, tudo isso que eu citei para vocês aí acima, nesse comentário, é uma transformação material. Ou seja, toda transformação que hoje a matéria sofre são ações nossas, né? Vamos dizer que a explosão dos fogos de artifícios, né? A água quando está se transformando em vapor ao ser aquecida em um becken é uma transformação também da matéria. A ferrugem quando forma em ferro, em tambores, entendeu? Por exemplo, tudo isso é transformação da matéria. Então, citei para vocês aí os exemplos e demonstrei no vídeo para que vocês possam entender melhor, tá bom? Então, dentre as transformações da matéria, nós temos os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Então, agora, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês a pequena diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Então, como vocês percebem aí, os fenômenos físicos são aqueles que não alteram, né, a natureza, não alteram a natureza da matéria, isto é, não altera a sua composição. Então, um exemplo que eu vou citar para vocês aqui de fenômeno físico, um exemplo mais prático para vocês aí é a mudança de estado físico da matéria. Ou seja, eu vou citar aqui a água para vocês. A água no estado sólido, a água no estado líquido e a água no estado gasoso, como vocês podem perceber. Então, todas essas transformações aí da água, vocês percebem que ela não alterou, ou seja, as propriedades químicas, a sua composição permanece a mesma. A água no estado sólido, no líquido e no gasoso. Todas essas transformações aí não houve alteração. Ou seja, se vocês perceberem, permanece água. Não sei se vocês percebem, né, intensamente esse exemplo, né? Já os fenômenos químicos é aquele que altera a natureza da matéria, ou seja, altera a sua composição química, né? E o exemplo mais prático que eu vou citar aqui para vocês dos fenômenos químicos é a queima da madeira, né? Ou seja, a queima da madeira, né? Não sei se vocês observam, né? E quando vocês queimam a madeira, vocês percebem que ela não volta mais a ser madeira, né? Ou seja, se transforma em cinzas, né? Por exemplo, né? Então isso é o que nós chamamos de fenômeno químico, né?
Então, espero que ficou bem claro essa diferença entre fenômeno físico e fenômeno químico. Ou seja, o fenômeno físico não altera a natureza da matéria. Já o fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria e acaba formando novas substâncias, né? Ou seja, ocorre uma reação química, né? E a gente vai falar mais adiante sobre esse assunto de reações químicas. Eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos, né? Um exemplo prático que eu vou dar para vocês aqui é o ferro, né? Quando ele enferruja, né? Quando ele entra na natureza, não sei se vocês percebem, isso aqui é um exemplo de fenômeno químico, né? Vou só botar a reaçãozinha para vocês aqui. O ferro no estado sólido, quando ele entra em ação com o oxigênio da natureza, né? No estado gasoso, ele se transforma-se em uma nova substância chamado de óxido de ferro, o óxido ferroso, né? Como vocês percebem aí, o ferro quando entra em contato com o oxigênio do meio ambiente se transforma em óxido de ferro, né? Então vocês percebem que é bem simples, né, a explicação para o fenômeno químico, ou seja, ocorre uma reação química, né? Outros exemplos que eu vou citar para vocês também de fenômenos químicos, é o açúcar sendo aquecido, é um fenômeno químico, o açúcar de cozinha. Quando vocês aquecem o açúcar no fogo, vocês podem perceber claramente que ele forma um caramelo, né? Tá certo? É um exemplo também de fenômeno químico. O, a dissolução de um comprimido efervescente também é um exemplo de fenômeno químico. A queima de papel é um exemplo de fenômeno químico, né? Isso são só uns exemplos no nosso dia a dia. A queima da parafina, que é a vela, né? É um fenômeno físico, tá? A chama da vela é químico, porém a parafina é física, não deixa de ser parafina. Um prego quando enferruja, ferro mais oxigênio é um fenômeno químico. O leite, quando se transforma pela ação, leite transformando em coalhada pela ação de micro-organismos, né? Também é um exemplo de fenômeno químico, tá? E o fenômeno físico, temos alguns exemplos que eu posso citar. Um ímã, quando atrai uma limalha de ferro, é um fenômeno físico. A naftalina que vocês costumam colocar dentro dos armários, né? É a naftalina, né? É um exemplo de fenômeno físico, né? Vocês costumam colocar para espantar as baratas, né? É um fenômeno físico, tá? Ou seja, ela não deixa de ser fenômeno físico. Então é isso. A nossa aula é pequena, mas eu acredito que deu para vocês entender mais ou menos essa diferença de fenômenos físicos e fenômenos químicos. Então, pessoal, até a próxima. Um abraço a todos e uma boa noite.